Nesse vídeo eu quero te mostrar os bastidores de uma consultoria que eu entreguei para um colega chamado João Lemes, é um consultorado nosso. A gente fez uma segunda reunião para definir a precificação, pacotes, formato de trabalho dele, fazer alguns ajustes de pitch. E eu achei que ficou tão legal que eu queria mostrar aqui para vocês do YouTube, para vocês também saberem um pouco de como que a gente faz isso, de como que é esse processo de consultoria comigo e, enfim, tirar algumas dúvidas, né, que vocês possam ter sobre a nossa metodologia de precificação e de estrutura de oferta, beleza? Eu quero mostrar para vocês esse Figma aqui, que foi o Figma que a gente trabalhou juntos dentro da consultoria, tá certo? O pitch que o João Lemes me apresentou é o pitch da Focus, que é a empresa dele. A gente montou aqui todos os slides, tem aqui um pouco sobre ele e tudo mais, né? Tem toda a estrutura de pitch. E aí, na hora que ele foi apresentar a oferta dele para mim, ele chegou nesse slide, tá? E, assim, é um slide bem interessante, bem bonito, mas que, quando eu olhei, me deu mais a sensação de confusão do que a sensação de que estava trazendo clareza e estrutura e uma boa oferta e um bom empilhamento. Enfim, eu senti que estava faltando alguma coisa. E a gente começou a trabalhar. A consultoria, ela tem a duração, né, nesse pacote que eu vendo, são 2 sessões de 1 hora. Uma para definir o ICP e uma para definir a oferta. Inclusive, se você tiver interesse em entrar, é só clicar aqui na descrição que você vai encontrar o jeito de entrar na consultoria. Enfim, você vai. A gente faz isso no segundo horário, então a gente tinha 1 hora para redesenhar tudo. E eu comecei a redesenhar aqui a estrutura dele de linha do tempo, que é um exercício que a gente ensina a fazer dentro da assinatura, dentro da consultoria, e que é extremamente importante. Então, o que, que você vai entregar ao longo das semanas, né? Como que funciona a estrutura de entrega do teu serviço? A gente começou a analisar isso, eu vi que tinha muita ponta solta, muita coisa extra, e eu comecei a redesenhar a estrutura dele e montei esse painel aqui que vocês estão vendo, tá? Eu peguei um painel que eu tenho aqui como base, que é o painel que eu uso para... A luz acabou de acabar aqui em casa. Voltou, beleza. Essa é uma das ofertas que eu utilizo aqui dentro da Ordem, a minha empresa, tá? Que inclusive é o slide que eu uso para consultoria, que hoje a gente vende a 3 mil, antes ela era 2 mil, mas eu acho que, sinceramente, ela vale mais até do que tudo isso. E a gente sentou para redesenhar essa oferta sentei para redesenhar essa oferta aqui com o João, né? Então, eu analisei aqui, então, a estrutura dele de linha do tempo. E o que eu decidi fazer foi dividir aquela linha do tempo em 2 partes, de mês 1 e mês 2. Um mês de implementação e um mês de recorrência. Sendo que esse mês 2 ele vai ficar, digamos, ciclando, né? Então, esse mês 1, o cliente entra, roda esse processo aqui da semana 1 à semana 4. Então, tem o onboarding, tem entrevistas, tem análise de mercado, tem direção visual e aí a entrega de alguns elementos gráficos aqui a partir da terceira semana. Temos aqui a quarta semana, com otimizações, ajustes e o resto das entregas visuais. Beleza. Quando se termina esse mês 1 de implementação, a gente vem para o mês 2 de recorrência. E esse mês 2 ele vai, como eu falei, se repetindo. Então, a semana 1, 2, 3, 4. Quando chega aqui, o cliente volta para a semana 1, 2, 3 e 4 com entregas novas. E aí aqui sim, são entregas de social media, de design e entregas de copywriting também. A implementação visual ela vai ao longo do mês inteiro, com acompanhamentos recorrentes, leitura de resultados, análises, relatórios, tudo mais. Então a gente redesenhou isso aqui. Eu fui redesenhando no Figma dele. E a gente foi conversando sobre o processo. Foi uma coisa bem dinâmica, bem legal. E aí, uma vez que a gente desenhou isso aqui, a gente foi para o slide de empilhamento. Então, eu decidi montar para ele um slide de empilhamento que divide em 2 opções. O Focus Basic e Pro. Essa aqui seria o que a gente chama de oferta principal. E essa aqui é a oferta que a gente chama de downsell. E dentro dessa estrutura de Pro e Basic, a gente tem uma variação no ticket e uma variação também aqui nas entregas. Aqui, claro, eu não busquei fazer o design mais bonitinho do mundo, até acho que ficou bem caprichado, porque a gente fez tudo isso em 1 hora, né? Então foi um sprint bem rápido. Mas assim, os emojis, por exemplo, né? Eu não alterei, esse texto embaixo não alterei e tal. Só fiz uma diferenciação entre os nomes, né, dos programas, que antes, como vocês podem ver, ele não era diferenciado, né? Esse aqui é o programa de 3,5 e esse é o de 2 mil.
Então, eu reajustei aqui a estrutura de oferta dele, criei nomes diferentes para os dois pacotes e também fiz uma diferenciação aqui dos entregáveis, né? Então, o que o João faz é basicamente criar carrosséis e entregar essa parte de inteligência e de posicionamento nas redes sociais. Então, eu removi aqui do plano Pro alguns itens mais estratégicos e diminuí a quantidade de carrosséis por semana. Então, no Basic ele cobra R$2.000 e entrega 2 carrosséis por semana. E no Pro ele entrega 3 carrosséis por semana, no valor de 13,5 com entregas estratégicas. Então, o plano Pro está mais interessante que o plano Basic, mas o plano Basic ele atende um público diferente, que não está pronto para pagar esse valor aqui. Então, como foi ele que definiu essa precificação, eu mantive ela dessa forma. Né? Eu não quero ficar precificando o trabalho dos outros. Mas eu trouxe para ele uma ideia também. Né? Então, a gente tem a empresa Focus e a gente tem 2 pacotes dentro da empresa Focus. O pacote Focus Pro e o Focus Basic. Ambos seguem essa linha do tempo, com a diferença de que o Focus Basic ele tem menos carrosséis e menos desses entregáveis aqui. Então, ele muda um pouquinho, mas a linha do tempo é essencialmente a mesma. E eu fui um passo além e decidi desenhar para ele. A gente foi um pouquinho mais que 1 hora, acho que deu 1h10 de consultoria. A gente desenhou esses 2 planos e a gente desenhou também essa estrutura aqui, que é a estrutura de pacotes pensando em recorrência, em fidelização. Então, o Focus Pro ele tem o mensal, o trimestral e o semestral. E o Focus Basic tem o mensal, o trimestral e o semestral. Então, dentro dessa estrutura, a gente consegue cobrar mais caro por aqueles clientes que estão só de passagem, querem só uma solução pontual. E a gente consegue fidelizar e desenvolver um relacionamento melhor com aqueles clientes que estão dispostos a ficar no longo prazo com a gente. Então, a gente fecha contratos de valores maiores, mas cobrando um valor mensal menor. Então, lembra que o Focus Pro, hoje, ele é R$3.500 por mês, mas numa recorrência semestral, ele tem aqui um valor de 3,5. Né? E o mensal seria, então, 5.000. Então, esse aqui, digamos assim, é o cenário atual, né? O cenário de hoje. Eu instruí ele a manter de... Estou gravando isso aqui em novembro, né? De novembro até mais ou menos março ou abril do ano que vem. Dá para ficar só com esses 2 produtos pelos próximos 3, 5, 6 meses, tranquilo. Vende esses 2, traz clientes para o Pro, traz clientes para o Basic. E aí, uma vez que você tem esses clientes no Pro e no Basic, o que você faz? Você abre o Focus Pro trimestral. E aí, assim, você vai agrupando. Então, você começa com esses 2, oferta principal e downsell, traz aqui o trimestral, fidelizou, traz aqui o trimestral, traz aqui o semestral, traz aqui o semestral. Você vai construindo isso aos poucos. Não é interessante começar com o semestral, porque pode ser que ele queira alterar alguma dessas coisas aqui no processo de entrega dos clientes. Pô, João, acho que não faz sentido manter a otimização na semana 4. Pô, nem tenho o que otimizar. Beleza, tira isso aqui daqui, ajusta a oferta. E aí, quando tiver mais madura, quando ela tiver mais constante, dá para trazer, então, para o semestral, certo? Então, foi basicamente isso que eu desenhei. Eu realmente queria mostrar isso para vocês aqui, porque eu acho que ficou muito bom. Simplesmente, eu acho que foi uma consultoria muito organizada e a gente conseguiu ter o resultado muito tangível dela. E eu não costumo mostrar muito para vocês esse trabalho de consultoria, né? Eu tenho falado bastante da assinatura, que é um programa mais voltado para informação, para comunidade, para conversar com outras pessoas, para ter acesso a aulas organizadas de vendas para designers e tudo mais. Mas dentro da consultoria a gente faz uma coisa mais profunda, desenhada para você. Você senta comigo e a gente faz o desenho da tua precificação, o desenho do teu pitch, a montagem da sua ficha de CP, entre outras coisas. E é legal que a gente tem tempo para poder sentar e realmente fazer isso, trabalhar nisso juntos. Então, se você tem interesse de conhecer mais da consultoria, de eu meter a mão na tua oferta, eu ajustar o seu pitch, eu sentar com você e a gente montar tudo isso, a consultoria é o lugar certo para você. Se você quer só aprender comigo e ter as aulas e ter todas aquelas entregas que estão lá na página, você pode simplesmente assinar, certo? E lá dentro da assinatura a gente pode te explicar também como é que funciona melhor a questão da consultoria, beleza? Então, no geral, é isso que eu queria passar para vocês. Acho que tá bem explicadinho. Tá aqui a entrega da consultoria, para quem já quiser saber. Tá aqui toda a estrutura e também o valor, tá certo?
Se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você faça o seguinte, tá? E você tem interesse em entrar nessa consultoria, vai lá na nossa página do Comercial Criativo, chama o suporte e fala que você assistiu esse vídeo até o final. E fala que você quer entrar na consultoria e que o João pediu para você entrar pagando R$2.000. Eu quero te dar um desconto de R$1.000, porque esse era o preço que a gente praticava antes, tá? O João entrou nessa consultoria pagando R$2.000 e hoje eu já subi esse preço para 3.000, mas para você que ficou até o final desse vídeo em específico, se você quer ter 2 horas comigo, acesso à área de membros do Comercial Criativo, onboarding aqui com o meu time, acesso ao meu WhatsApp pessoal para dúvidas, acesso aos nossos produtos de entrada, a gravação desses encontros que a gente vai ter, quer que eu mexa no seu Figma e ajuste a sua oferta e ajuste a estrutura de entrega para você, entra na nossa consultoria que com certeza vai ser um investimento que vai mudar o seu jogo em termos de comercial, em termos do seu estúdio, beleza? Quero que você clique lá na página e entre, vou mostrar aqui novamente o antes e o depois. Esse aqui é a ancoragem. Esse aqui é o antes. Esse aqui é o depois. Isso é estrutura de oferta, isso é inteligência comercial, isso é planejamento, isso é processo. E eu posso fazer exatamente isso por você. Se você tem interesse, clica ali na descrição do vídeo para construir, a gente se vê lá dentro.